Sim, muito provavelmente você esteja querendo saber sobre esse editorial que o Estadão fez a favor do Bruno Covas e em detrimento do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, né? E eu vou falar sobre tudo isso, né, em relação ao editorial do Estadão nesse vídeo aqui. Então, bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E caso você gostou do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de apertar no botão de gostei, dar aquele joinha e também não se esqueça de se inscrever no canal aqui no botão abaixo, inscrever-se. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. O Estadão lançou recentemente um editorial chamado Não é Hora para Aventuras, onde ele critica o Guilherme Boulos e fala bem do Bruno Covas e fala do porquê o Bruno Covas tem que ser prefeito da cidade de São Paulo. Caso você não saiba, estamos agora indo para o segundo turno, né, das eleições municipais, e aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, estava tendo um embate entre o Bruno Covas, que é do PSDB, e o Guilherme Boulos, que é do PSOL. E é claro que o Estadão, como todo veículo de direita, né, a favor do neoliberalismo, por exemplo, ele vai atacar, né, vai criticar duramente o Guilherme Boulos por qualquer motivo que seja. Eu peguei alguns trechos desse editorial. Eu vou deixar o editorial aqui embaixo, a versão do Estadão e uma versão do Textize, que é uma versão onde não tem a propaganda, então você pode ler na íntegra, não tem o paywall no caso. Então eu vou ler algumas partes e vou comentando aqui por cima, né, usando aqui o espertofone, né, um espertofone que eu adquiri, enfim, nem sei porque eu tô falando isso, mas enfim, algumas partes. Ele fala assim, sobre o Boulos, representa um partido de esquerda que em seu programa propõe uma mudança imprudente de modelo econômico. Aí eu fico pensando, o que seria imprudente de modelo econômico? Não que o Covas seja o suprassumo da economia, né? Afinal de contas, ele vendeu o Vale do Anhangabaú por um preço muito abaixo do mercado para iniciativa privada. Ele fez concessão, na verdade. Enfim, continuando. Guilherme Boulos certamente será, assim, um nome forte da esquerda em disputas futuras, despontando como um líder de uma reorganização dos partidos que até pouco orbitavam o PT e Lula da Silva. Ou seja, já referenciando, eu no caso, referenciando uma escolha muito difícil, né, que teve quando teve as eleições de 2018 entre Haddad e Lula, né, e eles fizeram, caso você não saiba, um editorial falando justamente disso, uma escolha muito difícil, como se fosse muito difícil escolher entre um professor e um ex-militar. Enfim, continuando. No final das contas, esse deve ser seu papel na eleição de domingo que vem. Coisa bem diferente, contudo, é pretender governar a cidade de São Paulo sem ter qualquer experiência política e administrativa. Aí que tá, né? Tipo, você é bom, mas não, deixa o Bruno Covas fazer o trabalho, né? Pra quê? Deixa um tucano na cidade de São Paulo, né? Um tucano que faz tão bem pela cidade, né? Basicamente foi um pet do Dória, né, nas políticas públicas do Dória em relação à pandemia, principalmente, que no começo da pandemia se fez quase um batalhão de especialistas, aí do nada começou a abrir para comércio, sendo que a pandemia ainda tá aí, né, a gente ainda não tem a vacina, então tá vindo a segunda onda aí da Europa e ninguém tá falando nada, tá o comércio já aberto, tranquilo, né? Que gestão! Bom, continuando, né, aqui. O problema é imaginar que São Paulo possa ser gerenciada somente na base do entusiasmado ativismo dos movimentos sociais, e principalmente sob uma influência de um programa revolucionário. Eu fico pensando,
O Guilherme Boulos, ele não tá propondo uma proposta muito revolucionária. Se você pensar que ele tá propondo, por exemplo, tarifa zero para estudante. Bem, eles citaram isso, inclusive no editorial, você pode ler. Como se isso fosse a coisa mais revolucionária do mundo, né? O socialismo utópico, comunismo... Enfim, eu não sei o que esse pessoal do jornalismo brasileiro tem contra as esquerdas. Pelo jeito tem muito contra, né? Porque se trata de uma candidatura do Guilherme Boulos como uma candidatura revolucionária, sendo que ele é do PSOL e ele está sendo apoiado não só pela periferia, obviamente, mas também por alguns setores da classe média, como... o pessoal do ensino superior, né, de universidade pública, da USP, por exemplo. Enfim, então não tem muito revolucionário. Assim, claro que ele tem a parte revolucionária da coisa, mas não dá para tratar uma proposta de redução de tarifa a R$0 como algo revolucionário. E caso você esteja se perguntando sobre a questão das casas, de colocar o morador de rua para imóveis que estão abandonados há muito tempo, isso também lá não é muito revolucionário, porque isso é constitucional. O próprio Guilherme Boulos acaba falando isso de vez em quando. Na verdade, de vez em quando não, todas as vezes que perguntam sobre isso para ele, ele fala que isso está na lei, e realmente está na lei isso. Então, isso não é revolucionário, isso é constitucional, então não faz sentido. Bem, como eu disse, você pode ler o editorial completo no link aqui abaixo. Não é um editorial grande, mas faz uma proposta das pessoas votarem no Bruno Covas na cidade de São Paulo e falar que o Guilherme Boulos é bom, mas que ele não tem experiência. Mas, assim, o Bolsonaro também não tinha experiência no executivo e mesmo assim ele quase ganhou no primeiro turno nas eleições de 2018. E mesmo assim ganhou com uma margem até considerável, tirando o fato de que tinha um vira-voto pro Haddad, mas ele teve uma votação bastante expressiva e o Bolsonaro até hoje tem uma média de 30% de eleitores favoráveis a ele. Então, bem, Bolsonaro não pode ser considerado um gestor eficiente, né? Porque ele ficou 30 anos no legislativo fazendo um monte de nada, só fazendo pequenas corrupções, pequenas e médias corrupções, e ninguém do Estadão, ninguém fez um editorial falando que o Bolsonaro não tem experiência como gestor. Pelo contrário, fizeram críticas duras ao Haddad e fomentaram a candidatura do Jair Bolsonaro. Agora estamos nesta porcaria de Brasil, no meio de uma pandemia, numa crise política, sanitária e econômica. Ei, que beleza, né? Obviamente, como você deve estar se perguntando, eu não gosto do Bruno Covas, eu não gosto do PSDB, justamente por causa que o PSDB estragou a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, né? Já que o PSDB governa o estado há décadas, e especialmente no ramo da educação, que a educação no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo é ruim, justamente pelos governos do PSDB. Mas mesmo assim, ainda tem gente que é enganada pelos tucanos só porque eles aparecem mais na mídia, porque tem mais dinheiro no fundo partidário, por exemplo, fora o que eles recebem de iniciativa privada, para aparecer nos veículos de mídia. E como qualquer estudante de comunicação deve saber, ou formado já deve saber provavelmente, é que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Tudo bem que isso veio da época da Segunda Guerra, mas é totalmente verdade, porque quando você trata de uma afirmação que está sendo emitida, né, ou seja, está sendo lançada para uma legião de pessoas a todo momento, tem uma hora que as pessoas acabam acreditando, e no caso do Bolsonaro aconteceu isso, né, por causa do antipetismo, e também no caso mais regional, na cidade de São Paulo,
e no estado de São Paulo com relação aos tucanos, né, do PSDB. Levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você achou desse editorial do Estadão, se é realmente uma escolha muito difícil parte 2, eu considero, mas comente aqui embaixo. E também não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou do vídeo, e também não se esqueça de se inscrever no canal pelo botão vermelho. Inscreva-se para você acompanhar as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, espero ver vocês na próxima. Até a próxima, tchau!